existe um estudo que mostra que a cada 7 minutos é importante ter uma quebra de estado. Tem que fazer cada apresentação como um espetáculo. Quando a gente consegue vencer esse medo, já é meio caminho andado, porque o restante tem técnicas. Então, acho que esse é o primeiro item que a pessoa precisa vencer mesmo, é o medo. Depois, ela tem que vencer a questão aí com a técnica e a ajuda. Os vícios de linguagem, que é muito comum. Grandes marcas, grandes pessoas sabem o poder da narrativa e incluem isso na sua comunicação. Já aconteceu com você de... Claro, né? Não a Tati de hoje, mas a Tati que estava começando. De travar no palco de alguma palestra? Travar total, não. Porque eu me preparava muito. Inclusive, assim, as primeiras vezes que eu tava muito insegura, eu falo o que é bom, é essa frase que eu sempre digo. Tá com medo? Se prepara antes. E depois vai com medo mesmo. Porque a primeira eu tava com tanto medo, até brinco, pessoal. Falei assim, alguém aqui tem intestino preso? Se tiver, vai fazer palestra. Que solta o intestino total, entendeu? Eu tava com dor de barriga, assim, eu não saía. Eu falei, meu Deus do céu, o que vai ser de mim no palco? Eu tô com dor de barriga aqui. Tava terrível. Só que eu me preparei tanto que eu tinha plano A, plano B, plano C. Sabe quando você coloca várias cartas na manga? Tipo, nossa, se eu esquecer isso, eu faço isso. Se acabar meu tempo, eu faço aquilo. Se eu tinha me preparado para o que desse e viesse, sabe? E, claro, eu sempre ensino as pessoas a palestrarem com slides. Não porque você precisa ler o slide, até porque não pode vir textos, tem que ser muito mais imagem e uma palavra. Mas, assim, o slide ele é muito mais para trabalhar os 5 sentidos. E dentro dos 5 sentidos, ele também serve para ser tópico. Se eu esqueci o próximo tópico, eu olho pro slide e tem ali o tópico sequencial. Principalmente pra quem tá começando e dá um baita suporte, né? E uma coisa que eu faço, que é um segredinho aqui. Quando eu vou palestrar com slide, hoje eu já consigo também palestrar sem, mas no início eu recomendo demais. No slide, a cada X tempo, eu coloco ou um vídeo ou alguma coisa que me permite também dar um respiro e beber água. Porque não tem coisa pior do que a pessoa tá no meio da linha de raciocínio dela, falando um negócio importante e tal, ela para de falar. E ainda fica assim, dependendo do microfone, ainda fica pegando. Mal. E todo mundo olhando pra sua cara, aquele constrangimento total, e você com a boca seca, eu tenho que beber água, senão daqui a pouco vai falhar a voz. Não tem nada pior que isso. Então, o que eu faço? Primeiro que existe um estudo que mostra que a cada 7 minutos é importante ter uma quebra de estado. Pra não ficar muito monótono a comunicação. Então, a cada 7 minutos tem que ter alguma coisa, ou interação com o público, ou eu conto uma história, ou eu mudo a entonação de voz, ou eu desço do palco. Tem que ter uma quebra de estado, porque senão vai ficar muito aquele negócio... Aí, o que eu faço? Aí eu falo que é igual o batimento do coração, né? Vai ter que ter os altos e baixos. Senão, ele vai ficar igual o coração, fica tá batendo. Agora, se o coração ficar morreu, né? Tem gente que morreu na palestra, então é a mesma coisa. E aí, o que eu faço? Quando eu passo um vídeo, ele é uma quebra de estado. Porque o vídeo, ele mexe também com 5 sentidos. Geralmente tem música, áudio, muda o tom de voz. E nisso eu ganho tempo pra respirar, pra beber uma água, pra retomar minha linha de raciocínio. O que eu vou falar na sequência? Será que eu lembrei de falar tudo? Ou será que eu pulei alguma parte? E aí eu me recomponho pra voltar. Então, sempre minhas palestras, elas têm tem muito vídeo das minhas palestras. Não são vídeos longos, até porque uma palestra de 1 hora, se passar um vídeo longo, aí fica monótono do meu jeito. Então, são vídeos às vezes de 30 segundos, 1 minuto, coisa rápida, mas que tem a ver com o meu conteúdo, que traz um incremento novo e que me faz ganhar tempo também. Você vê que isso comprova uma frase que a gente repete muito aqui, que antecipação é poder, reação é fraqueza, né? Como é que eu me preparo pra não travar? Se prepara antes, pô. Se prepara antes. O tempo inteiro a gente fala sobre isso, né? Sim. E realmente faz toda a diferença. Que Nossa, legal. aí você falando sobre isso, eu só lembrei, tem um livro que eu sempre recomendo para os meus alunos, que é Faça Como Steve Jobs. Nesse livro, conta como ele se preparava para apresentar o novo iPhone, o novo MacBook. E lembrando, hein? Dava uma fila de espera de pessoas querendo ouvir Steve Jobs falar. Aí a pessoa fala, nossa, mas ele era um comunicador nato, né? Ele nasceu com esse talento. Gente, é só você assistir o documentário dele ou ver o livro. 2 meses era o mínimo que ele se preparava para cada apresentação. Aí eu fico perguntando, se todos nós gastássemos 2 meses se preparando para fazer uma apresentação, talvez a gente mandasse bem também como ele, entendeu? Porque ele pensa no espetáculo, tá? Que analogia eu vou usar? Nossa, eu quero mostrar que o Mac Air é fino. Como que eu posso fazer para mostrar que o Mac Air é fino? Vou colocar ele dentro de um envelope, sabe? Isso aí foi tudo muito pensado. Foi tudo muito desenhado. Ele mesmo fala, ele falou, tem que fazer cada apresentação como um espetáculo. Não é só uma apresentação que eu vou chegar lá e falar, olha, acabei de lançar um Mac. Não,
Ele preparava um vídeo, né? Esse vídeo mexia com todas as emoções. Ele era o rei das narrativas. Então, tudo era narrativa, storytelling. Ainda mais quando ele trabalhou no projeto da Pixar, né? Montou a Pixar lá. Aí que ele entendeu o que era a questão dos roteiros hollywoodianos, tal. E ele trouxe mais disso ainda para dentro da Apple. Lá é tudo storytelling, é tudo narrativa, que é uma das coisas que eu também trabalho com profundidade. Grandes marcas, grandes pessoas sabem o poder da narrativa e incluem isso na sua comunicação. Qual você acha que hoje é a maior dificuldade de alguém que está começando a aprender a se comunicar em público ou começando a aprender a ser um palestrante? Primeira maior dificuldade conhecida por todos é o medo do julgamento mesmo. É o medo de falar em público. Inclusive, foi feita uma pesquisa que mostrou que o maior medo que as pessoas têm, inclusive esse medo está acima do medo de morrer, é o medo de falar em público, né? Então, as pessoas têm medo do que vão falar de mim, o que vão pensar, sabe? E quando a gente consegue vencer esse medo, já é meio caminho andado, porque o restante tem técnicas. Com as técnicas certas e com a prática, você consegue, né? Aí, o problema também são daqueles autoconfiantes. Tem gente que, eu não tenho medo de falar em público, não. É super autoconfiante, isso é ótimo. Só que aí a pessoa não se prepara nada, né? E aí faz um negócio muito meia boca também. Então, eu falo que tudo em excesso, a diferença entre o veneno e o remédio é só a dose, né? Tudo em excesso é ruim. A autoconfiança demais é ruim, mas medo demais é ruim. Então, você tem que chegar ali no meio termo para realmente buscar as técnicas certas e dar um show nos grandes palcos. Então, acho que esse é o primeiro item que a pessoa precisa vencer mesmo, é o medo. Né? Depois, ela tem que vencer a questão aí com a técnica e a ajuda. Os vícios de linguagem, que é muito comum. Então, principalmente quando a pessoa não se preparou tanto e quando ela é insegura, ela vai deixar isso transparecer por meio do né? Ou outro vício de linguagem muito comum. Tá entendendo? Tá entendendo? Entendeu? Ou então, até aqueles ruídos que poluem a comunicação, como E esses ruídos é porque geralmente o período de silêncio, ele é constrangedor. Por exemplo, esses 2 segundos que eu fiquei em silêncio, é o momento que você fala, o que aconteceu, né? Será que bugou aqui o sistema? É o momento que provavelmente quem tá em casa e assistindo vai olhar pro celular e falar, peraí, travou aqui? A internet falhou? Chama atenção. E aí, é por chamar atenção que o momento de silêncio deve ser valorizado. A gente tem que escolher momentos pontuais para dar uns 1 a 2 segundos de silêncio, faz parte do jogo. E aí, os momentos mais bonitos, que é o momento de silêncio, as pessoas substituem por que é o momento delas pensarem o próximo passo, porque é constrangedor o momento de silêncio, e elas ficam pensando com ruído. Então, só da gente limpar um pouco mais a comunicação, também já traz uma estética, uma beleza maior. Falei que eram aulas e foram aulas. Muito conteúdo aqui. Você não sabe as coisas que você destravou aqui Nossa, dentro. Nossa, total. Total, Brilhou, com certeza. Brilhou. Você foi falando e eu fui me vendo em muitas coisas. Eu falei, nossa, olha isso. Mudei muita percepção de várias questões, principalmente o lance da voz, que eu me vi muito no festival. A minha voz estava aqui, ó. Eu quase voei. Tava a voz de cabeça. Tava a voz de cabeça e eu percebi em alguns momentos, não sei se tu percebeu, mas em alguns momentos a voz, ela tava até, como é que fala? Fiquei trêmula, sabe? Trêmula. E eu querendo falar e parece que não saía e tal. Acho que só no 3º dia que eu fui começar a melhorar esse lance da entonação da voz. Então, isso é muito, muito massa, porque daí você traz consciência pra isso, na hora de executar, você vai mais presente pra isso. Então. Exatamente. Só de tomar consciência e trabalhar de forma intencional, você já vai perceber uma mudança tremenda. As pessoas vão perceber. E é legal, por exemplo, eu vejo palestrante que quer colocar energia lá em cima, e é importante você elevar a energia do público. Só que a pessoa grita, e se ela grita com a voz de cabeça, fica extremamente desconfortável, fica estridente. Então, Tati, eu quero colocar a voz lá em cima, eu quero perguntar, quem tá aqui? Me fala eu, quem tá aqui? Só que se eu fizer com a voz de cabeça, vai ficar agudo. Então, como que eu posso gritar, mas de uma forma confortável? Com a voz de peito, uma voz mais grave. Eu tenho que, tem que ser no limite ali, que não... Tem pessoas que falam, que tá desconfortável, nossa, que voz chata, estridente e tal. Então, a pessoa acaba não se energizando naquele ambiente.